Olá a todos e bem-vindos já. Tuas palmas, pá! Eu já estava aqui lançado. Já agora vai. Fazemos sempre uma palma antes da gravação. É verdade, sempre. é verdade, mas quer dizer, falámos dos míscaros e não sei o quê, então eu estava já... Para acertar os áudios, sempre. 3, 2, 1. Xiça, Penico. Paulo, 3, 2, 1. E agora sim, podemos começar. Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea Histórica número 84 do nosso podcast Falando História. Eu sou o Roger Lides e comigo está, como sempre, Paulo M. Dias. Olá! E o que é que trazes aos nossos ouvintes esta semana, Paulo, neste nosso arroz de míscaros de curiosidades históricas? Hoje quero falar sobre a origem da expressão gêmeos siameses, que, como sabemos, é usada para designar duas pessoas, nascidas no mesmo momento e fisicamente ligadas, pelo menos em parte do seu corpo. No caso que deu origem a esta expressão, os dois sujeitos estavam interligados ali na zona do peito, concretamente do externo, descobrindo-se, isto já após a sua morte, que isto acontecia porque estavam ligados através do fígado. E como estávamos então no século XIX, ainda não existia tecnologia que permitisse separar os gêmeos, algo que atualmente, graças aos avanços na medicina, já é possível fazer, pelo menos em certos casos. E costuma até aparecer também na televisão, porque não são assim tão comuns os casos de gêmeos siameses, não é? Mas nestes casos então, quem eram estes gêmeos siameses, os originais? O nome oferece logo uma pista, não é? Eram naturais do Sião, ou seja, da atual Tailândia, onde nasceram ali em inícios de 1811, filhos de um pescador e de uma criadora de patos. Portanto, vieram ao mundo no seio de uma família modesta. Os seus nomes eram Chang e Eng, e mais tarde viriam a ser conhecidos pelo apelido Bunker, como aliás o famoso Archie Bunker, daquela série americana All in the Family, que em Portugal apareceu com o título de Uma Família às Direitas. You are a meathead. E é precisamente por esta ligação aos Estados Unidos que irão obter esse apelido, já que para ali foram levados quando tinham uns 17, 18 anos de idade. E como é que chegaram então aos Estados Unidos da América? Em 1824, a sua condição, bastante vulgar até à época, atraiu a atenção de um mercador escocês chamado Robert Hunter e, nessa altura, claro, estava de passagem pelo Sião e que muito rapidamente percebeu o potencial comercial dos jovens, digamos assim. Ao longo dos anos seguintes tentou convencê-los a juntarem-se numa tour dos Estados Unidos, onde esperava, claro, exibi-los naquilo que por essa altura começava a tornar-se mais popular, os chamados, e aqui entre aspas, circos de aberrações, onde eram exibidas pessoas com as mais variadas características físicas, consideradas raras ou invulgares. Algo que obviamente hoje em dia parece e é realmente completamente desumano, mas que deixamos isso para certamente um outro episódio futuro. Sim, sem dúvida alguma. Mas o facto é que em 1829 os gêmeos assinaram um contrato com este Robert Hunter, comprometendo-se a fazer uma viagem pelos Estados Unidos durante 5 anos. Deixaram então a terra natal e a mãe, que não voltariam a ver, diga-se, já que passariam o resto da vida do outro lado do Pacífico, e entre 1829 e 1870 fizeram várias viagens por estes Estados Unidos e também pela Europa, participando em todo o género de eventos e sendo examinados por dezenas, se não mesmo centenas de médicos. O facto é que os gêmeos eram particularmente inteligentes, por isso muito rapidamente usaram o dinheiro que foram ganhando para se tornarem os seus próprios representantes. Claro. Se nos primeiros anos eram obrigados a vestir-se de uma forma completamente estereotipada, com roupa pseudo-siamesa, usando longas tranças, assim num estilo muito orientalizante ao gosto da época, ao gosto ocidental da época, Claro. Já quando se tornaram independentes, passaram a vestir roupa normalíssima, roupa americana, a contactar com o público apenas em inglês. Portanto, a deixar de parte aquele exotismo tão construído. E também deixaram, aliás, de ser examinados por médicos e mesmo de fazer demonstrações do seu físico, limitando-se a falar com os curiosos ou a jogar alguns jogos, como por exemplo damas. Em certa altura, no Alabama, esta recusa em serem examinados pelos médicos levou mesmo a um motim. Porque eles, na realidade, quer dizer, eles conseguiram ter essa autonomia para criar a sua própria imagem. Eram independentes, não precisavam de mais ninguém. Sim, a partir de certa altura começam a modelar a sua imagem e a sua carreira, até porque vão ficando cada vez mais cansados destas longas viagens.
Por isso vão comprar uma propriedade no estado da Carolina do Sul, onde faziam criação de cereais, de vegetais, de gado, tendo até comprado alguns escravos, ou seja, tornaram-se ricos donos de uma plantação. Em 1843 casaram com 2 irmãs, Adelaide e Sarah Yates, com quem, aliás, acabaram por constituir família. Claro que aqui podemos imaginar que a logística fosse complicada na hora das visitas conjugais, mas o facto é que resultou num total combinado de 21 filhos. Pois, eu imagino que não fosse fácil bom, estou aqui um bocadinho confuso com essa logística, mas vamos também deixar isso para a imaginação dos nossos ouvintes. Sim, e é melhor não imaginares muito esta situação. Até porque levanta demasiadas questões e... Adiante, vamos seguir. Sim, vamos deixar isto para outra altura. O facto aqui a ter em consideração é que viviam na Confederação e eram esclavagistas, ou seja, isto viria a trazer-lhes dissabores. Desde logo com a derrota dos confederados na Guerra Civil Americana. Estes gêmeos Bunker vão perder muito dinheiro, o que os leva a fazer mais algumas tours, mas o facto é que já não eram tão populares, porque no norte dos Estados Unidos as pessoas não tinham grande interesse em pagar para ir ver 2 velhos esclavagistas. Pois. Acabaram por então falecer uns anos depois, na Carolina do Sul, a 17 de janeiro de 1874, quando tinham 62 anos, sendo até muito recentemente, até 2012, salvo erro, os gêmeos siameses com a vida mais longa. Shang morreu primeiro, durante a noite, ao que parece, devido ali a um coágulo de sangue no cérebro, e o seu irmão Eng faleceu horas depois, sendo que a autópsia garantia que teria morrido de medo ao ver o falecido irmão a seu lado. Atualmente, pensa-se que poderá ter-se esvaído em sangue precisamente por estar ligado ao gêmeo. Isto porque o seu corpo continuava a bombear sangue para o irmão, mas não recebia sangue de volta, porque, claro, já estava falecido. O que é uma morte, quer dizer, enfim, completamente horrível, sim. Sim, horrível, mas o facto é que os irmãos Shang e Eng acabaram por deixar não só uma marca no imaginário americano deste século XIX, sendo até referidos por autores como Mark Twain, por exemplo, como deram origem a esta expressão, gêmeos siameses, fruto do facto de simplesmente terem nascido unidos, pela zona do peito, relembro, naquilo que era o antigo reino do Sião em inícios de 800. O que é realmente interessante, como é um termo, enfim, que nós conhecemos, não é? Não vou dizer do dia a dia, mas que é um termo que nós realmente conhecemos, apesar de não ser cientificamente o nome utilizado. Eu acabei de fazer aqui a pesquisa porque eu não fazia a mínima ideia qual seria a alternativa para gêmeos siameses, que é chipófagos, que quer dizer precisamente que estão ligados através do tronco. Portanto, se tivermos dentro dos nossos ouvintes há alguém com prática médica, com experiência, que nos escreva a dizer realmente qual é a alternativa para gêmeos siameses e que nos realmente esclareça dentro desta pequena curiosidade que trouxeste aqui, Paulo, hoje. Sim, agradecemos sempre toda a ajuda nestas áreas que não dominamos. E de resto, Roger, do que vens falar tu esta semana? Desta vez trago um tema musical, até por causa do nosso último episódio sobre o Damião de Góis. Como eu disse, o nosso Damião de Góis tinha a alcunha de o músico e gostava de polifonias. E quando estava a preparar o episódio, enfim, acabei por me deparar com muito mais música portuguesa deste período, do século XVI, e chama-me a atenção um vilancete. Este vilancete é o nome de uma composição poética em verso, de pequena medida e de curta dimensão, que é de autoria anónima, chamada Não Tragais Borzeguins Pretos. Não tragais borzeguins pretos, que na cortição te fez, ora com borzeguins pretos. Não tragais com que fez, porque sempre o verão anda sempre aventurado, e cerveja e preso, veremos, anda aceso, ora inclinados decretos, ora com borzeguins pretos. Sobre isto eu tenho aqui 3 perguntas. A primeira é, de quando é esta música ao certo? E tu disseste século XVI, não foi? Sim, o manuscrito onde está este vilancete está atualmente em Paris, na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, na Escola Nacional Superior de Belas Artes, e por isso é que o manuscrito é conhecido como o Cancioneiro de Paris, ou o Cancioneiro Masson, porque é o nome do seu antigo proprietário, Jean Masson, e está datado aproximadamente de meados do século XVI. Enfim, há um estudo recente que aponta para 1550-1570, com algumas composições desse cancioneiro podendo ser de depois desse período, já que o manuscrito tem uma série de acrescentos e de notas posteriores. E o nosso Não Tragueis Borzeguins Pretos é a última composição do manuscrito, portanto poderá ser realmente, lá está, desta segunda metade do século XVI. Bom, e inevitavelmente a segunda pergunta é,
o que são então borzeguins? Os borzeguins são um tipo de calçado, uma espécie de bota até meio da perna com atacadores ou até com botões. Portanto, é um tipo de calçado. E a terceira pergunta então é: porquê é que a música diz para as pessoas não trazerem borzeguins pretos? Bem, porque este vilancete remete-nos para as chamadas pragmáticas ou as leis sumptuárias, isto é, a legislação que limitava ou proibia o uso de certos artigos de luxo a classes sociais. É preciso não esquecer que estamos neste século XVI, aliás, durante toda a Idade Média e o período moderno do Antigo Regime, numa sociedade profundamente desigual e que esta é uma forma de manter bem vincadas as diferenças entre quem pode vestir o quê, conforme a sua origem ou estatuto, sobretudo quando há algumas classes que estão a enriquecer por causa do comércio. E é um tipo de legislação que temos em Portugal desde o século XIV. No caso dos borzeguins, estes já são debatidos nas Cortes de 1472-73, onde Dom Afonso V ordena que, e aqui estou a citar as Cortes, que masteirais e gente desta sorte vistam-se de panos de lã ao menos, ainda que sejam de meia fineza, sem calçarem borzeguins nem sapatos de cores. Ou seja, estamos verdadeiramente perante a polícia da moda. Sim, completamente, exatamente, sim. Estas pragmáticas ou leis sumptuárias são a polícia da moda. Bom, e que está então já a impor limitações aos borzeguins desde pelo menos a segunda metade do século XV. Exatamente. E no século XVI há muitas pragmáticas, quer no reinado de Dom João III, quer no de Dom Sebastião, onde recaía, claro, novamente esta proibição. Daí este vilancete, que é claramente uma música de provocação a esta lei, como se percebe pela letra. A letra diz: não tragais borzeguins pretos que na corte são defesos, ou seja, são proibidos. Ora, com borzeguins pretos não tragais o que é defeso, porque quem traz o vedado anda sempre aventurado a ser avexado e preso. E o resto da música depois dá-lhe uma certa composição, um ar poético, mas anda à volta disto, portanto, esta proibição. O que acaba por revelar bem como estas normas estão presentes na sociedade e como aparecem um pouco por todo o lado, até mesmo na música. Sim, e como de uma simples música, lá está, se pode explicar um pouco da sociedade deste período. Sim, realmente estas proibições dizem-nos muito sobre a sociedade da época. E relativamente às sugestões da semana, o que trazes? Olha, esta semana trago um livro que nós já recomendámos, noutra miscelânea, por uma outra edição, porque é a obra de Marc Bloch, do historiador francês, uma nova edição da sua obra fundamental, que é Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, publicado pela Almedina neste ano de 2025. Nós já falámos sobre Marc Bloch, que foi um dos grandes resistentes antifascistas em França, na nossa miscelânea 79, e que vai para o panteão francês daqui a uns tempos. E é a sua obra central, enfim, e conhecida de todos os que frequentam o curso de História em qualquer universidade do país, mas esta é uma nova tradução, finalmente. Sempre foi publicado como Introdução à História e agora finalmente uma nova tradução que mantém o título original, Apologia da História, ou Ofício de Historiador, com uma nova introdução dos editores e nomeadamente de Diogo Ramada Curto, que é atualmente o diretor da Biblioteca Nacional. E tu, Paulo, qual é a tua sugestão do dia? Esta semana trago um livro de Ana Luísa Cérvulo Miranda, Ulemas do Garbo al-Andaluz no século das Taifas, o contributo da prosopografia de los ulemas de al-Andaluz, publicado pelo Consejo Superior de Investigaciones Científicas, neste ano 2025, e esta é, propriamente, a tese de doutoramento da autora, que já por aqui passou, no nosso episódio 48, para nos falar da presença islâmica no Portugal medieval, e que também foi uma das autoras do nosso livro Atualizar a História. Portanto, aqui está uma obra em acesso aberto, o link fica na descrição, que vale muito a pena consultar. E pronto, é tudo nesta miscelânea 84 do nosso podcast Falando História. Já sabem, o nosso e-mail está sempre aberto a qualquer sugestão, a qualquer comentário que nos querem enviar para falandohistoriapodcast@gmail.com, e se querem juntar à nossa comunidade para apoiar o nosso trabalho, é seguir o link do Patreon que deixamos na descrição deste episódio. A edição de áudio é, como sempre, de Marco António e vemo-nos para a semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.